Nessa aula agora, nós vamos trabalhar com excesso de reagente. Eu queria que você entendesse como você lá na prova vai desconfiar que pode ser um exercício envolvendo excesso. Eu vou pegar H2 e vou reagir com O2. Pessoal, eu vou produzir H2O. Se eu quiser fazer o balanceamento usando coeficientes inteiros, aqui vai dar 2 mols, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2 mols. Certo? Você sabe que o hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio tem massa 16. Então me ajuda aqui, ó. O hidrogênio é 1, o H2 é 2. Como eu tenho 2 mols, aqui eu vou ter 4 gramas de H2 reagindo, se eu tiver, né, com a proporção estequiométrica. Aqui eu vou ter 32 gramas. Então, se eu tenho 4 gramas de H2, para a reação ser completa e não sobrar nada, eu preciso ter 32 gramas de O2 reagindo. A gente vai aprender aqui, leis ponderais, a lei de Lavoisier. A soma de massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. 4 mais 32, então eu vou produzir 36 gramas de água nesse caso aqui, certo? Mas a água, por enquanto, você esquece. Vamos raciocinar juntos aqui. Se eu pegar 4 gramas de H2 e 32 gramas de O2, pessoal, a reação vai ser completa e não vai sobrar nem H2 nem O2. Porque 4 gramas de H2 reagem completamente com 32 gramas de O2. Certinho? Beleza? Agora me ajuda aqui, por favor. Eu vou colocar 5 gramas de H2. E vou também pegar 32 gramas de O2. Eu vou juntar 5 gramas de H2 e 32 gramas de O2. Queridos, 32 gramas de O2, ele consome totalmente 4 gramas de H2. Só que eu falei para você que eu vou colocar 5 gramas de H2. Se eu colocar 5 gramas, eu coloquei mais do que vai reagir. Então a gente diz que o H2 foi colocado em excesso. Você entendeu? Ó, eu coloco 5 gramas de H2 e 32 gramas de O2. 32 gramas de O2 consomem 4 gramas de H2. Mas como eu coloquei 5, né, vai sobrar 1. Então, nesse caso, o H2 está em excesso. Calma, eu preciso fazer você entender. Depois a gente vai para os exercícios. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 4 gramas de H2. Vou pegar um recipiente e lá dentro vou colocar 4 gramas de H2. Pessoal, eu vou colocar 35 gramas de O2. Dentro do recipiente, eu coloquei 4 gramas de H2 e 35 gramas de O2. Sossegado? Me ajuda? 4 gramas de H2 reagem completamente com 32 gramas de O2. Proporção de 2 mols para 1. Só que eu coloquei 4 gramas de H2 e 35 gramas de O2. Gente, você viu? 4 gramas de H2 reage com 32 gramas de O2. Como eu coloquei 35, eu coloquei 3 a mais. Então, nessa situação aqui, a gente fala que o O2 ele foi colocado em excesso, ele está em excesso. De boa? O O2 ele não vai reagir completamente, ele está em excesso. Dos 35, 32 vão reagir e vão sobrar 3 gramas de O2. Então, o O2 está em excesso nessa situação aqui. O H2, ele vai reagir completamente. Aquele que não está em excesso, aquele que reage completamente, você vai chamar de reagente limitante. Certinho? Então, ó, excesso é aquele que foi colocado a mais. Quando a reação acabar, vai sobrar excesso. Limitante é aquele que não sobra, é aquele que reage completamente. De boa? Então é o seguinte, ó, lá na prova, como é que eu vou ter que desconfiar
que pode ter reagente em excesso? Gente, ele vai te dar a quantidade dos dois reagentes. Se ele te der a quantidade dos dois reagentes, pode ser que um deles esteja em excesso. Tá? Então, se ele te der a quantidade dos dois reagentes, antes de fazer o cálculo que ele está pedindo, você precisa descobrir se tem excesso. De boa? Aí, você vai trabalhar com aquele que não está em excesso. Você vai trabalhar com o limitante, porque o excesso não reage completamente. Então, vamos ao primeiro exercício envolvendo excesso. Ó, cromo metálico pode ser produzido pela redução de Cr2O3 com alumínio, segundo a reação abaixo. Galera, vou escrever a reação aqui na lousa, né? Ó, 2Al, essa é a equação, mais Cr2O3, trióxido de dicromo, e aí vai produzir Al2O3 mais 2Cr. Deixa eu ver se eu copiei certo. Copiei certo. Aí ele fala assim, ó. Supondo reação completa, a massa de cromo produzida. Pessoal, ele quer a massa de cromo produzida pela reação completa de 5,4 kg de alumínio. Então, ele está usando 5,4 kg de alumínio. E 20 gramas, ó, 20 gramas do Cr2O3. Me ajuda. Aí, ó, isso aí é de uma faculdade de medicina esse exercício. Olha aqui para mim, por favor, ó. Ele deu a quantidade de 2 reagentes. Pessoal, quando o exercício fornece a quantidade dos 2 reagentes, pode ser que um deles esteja em excesso. Então, antes de fazer o cálculo, antes de eu achar a massa de cromo, eu preciso descobrir qual está em excesso. Beleza? O que está em excesso, eu não vou poder usar. Eu vou ter que usar aquele que não está em excesso. Aquele que não está em excesso eu vou chamar de limitante. Como é que eu faço para descobrir qual é o excesso? Gente, eu faço um cálculo estequiométrico usando os dois. Beleza? Então, ó, primeiro eu vou descobrir quem está em excesso. Então, eu vou fazer um cálculo envolvendo os dois. Então, me ajuda aqui. Ó, 2 mols de alumínio reagem com 1 mol do Cr2O3. Galera, eu já fiz essas contas previamente para a gente não perder tempo, ok? Certo? A continha é muito fácil de fazer. Como a gente trabalhando com massa, eu preciso pegar esse mol aqui e passar para a massa. Galera, eu já fiz aqui para você. Ó, o alumínio tem uma massa igual a 27 gramas. Como são 2 mols, fica 2 vezes 27. A massa disso daqui, eu também já fiz para você. 2 vezes a massa do cromo, mais 3 vezes a massa do oxigênio. Eu já fiz essa continha, dá 152 gramas. Agora é o seguinte, ó. Eu estou tentando descobrir quem é o excesso. Eu tenho a quantidade dos 2 reagentes. Pessoal, para eu descobrir quem é o excesso, eu posso usar a massa de cada um deles. Certo? Eu escolho uma das 2 massas e uso uma dessas 2 massas. Eu, por exemplo, eu vou usar a massa do alumínio. E mais uma coisa. Pode colocar quilo embaixo de grama? Pessoal, nesse caso pode. Sabe por quê? Porque é tudo unidade de massa. Certo? Se eu colocar grama aqui, tem que ser grama. Se eu colocar quilo aqui, a resposta vai sair em quilo aqui. Joia? Eu estou chamando essa massa aqui de X. Agora eu preciso de você. Concentra aqui em mim. Ó, essa daqui é a massa do óxido que eu pus para reagir.
eu juntei 5,4 quilos de alumínio e 20, aqui é quilos também, ó, e 20 quilos de CR2O3. Beleza? Então, isso é o que eu pus para reagir. Agora é o seguinte, esse X aqui é a quantidade que reage com o alumínio. Tá? Isso é o que eu coloquei para reagir. Esse X, como eu estou usando a proporção de reação, esse X é a quantidade que vai reagir. Esse X aqui, já fiz a continha para você, ó, 5,4 vezes 152, dividido por 2, dividido por 27. Pessoal, essa continha aqui dá 15,2 quilogramas. Tá? Então, me ajuda. Essa daqui é a massa do óxido que vai reagir. Só que eu coloquei 20 quilos. Então, eu coloquei mais do que vai reagir. Tá? Então, nesse exercício, o CR2O3 ele está em excesso. O alumínio vai reagir completamente. Aquele que reage completamente é o reagente limitante. Tá? Então, o óxido está em excesso, o Al é o limitante. Para eu fazer o cálculo do cromo que ele está pedindo, eu não posso usar o excesso. Tá? Eu tenho que usar o reagente limitante. Beleza? Só que agora, a gente já tem a proporção dos dois. Ó. Aqui vai ser assim, 2 mols de alumínio, certo? Produzindo 2 mols de cromo, pessoal. Proporção de 2 para 2 ou 1 para 1. Eu vou passar para grama. 2 vezes 27 gramas, né? 27 gramas é a massa atômica do alumínio, massa molar do alumínio. E, pessoal, a do cromo é 52. Então, vai dar 2 vezes 52. Isso aqui é sempre dado. Só que a massa de alumínio que vai reagir é 5,4 quilogramas. Pode colocar quilograma embaixo de grama? Pode, porque aqui só tem unidade de massa. Aí a massa do cromo produzida, gente, eu vou chamar de M. Então, esse M aqui, ele vai ser 5,4 vezes 2 vezes 52, dividido por 2 vezes 27. Gente, 2 vezes 27 é 54. Se você cancelar aqui, vai sobrar 10 embaixo. Então, aqui vai dar 10,4, 104, né? Dividido por 10. Então, a massa de cromo produzida é 10,4 gramas. Sem problemas? Então, não é um exercício difícil. Tá? O problema aqui, eu tive que primeiro descobrir quem está em excesso. Tá? Para descobrir quem está em excesso, a gente faz uma proporção, né? A gente faz um cálculo envolvendo os dois. Certinho? Oh. Só que agora eu tenho uma notícia muito boa para você. Pessoal, existe um macete para você descobrir quem é o excesso. Você não vai ter que fazer esse cálculo que eu fiz aqui. Você vai ter que fazer só uma continha, tá? Ela é muito rápida e você descobre quem é o excesso. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou te mostrar agora o macete fazendo esse exercício aí, pessoal. Ele fala assim, ó, 5,6 gramas de óxido de cálcio, é o exercício 5 aí, né, da relação. Ó, o óxido de cálcio é o CaO, ele é sólido porque é um composto iônico. São postos a reagir com 5,4 gramas de gás carbônico, de CO2, dióxido de carbono. Gente, isso daqui vai produzir o calcário. Óxido de cálcio mais gás carbônico produz o calcário. Isso daqui é um gás, isso aqui é sólido, e a proporção é de 1 para 1 para 1. Certo? Meus queridos, então agora, atenção máxima, que a gente vai
passar para você o macete para descobrir quem está em excesso. É o seguinte, que massa que ele deu do óxido de cálcio? 5,6 gramas. Que massa que ele deu de dióxido de carbono, pessoal? 5,4 gramas. Certo? Ele quer a massa do composto formado. Então, ele quer a massa do calcário produzida aqui. Beleza? Ele quer saber qual é o composto que está em excesso e ele quer saber a massa do excesso. A massa do cálcio é 40, né? A massa do carbono é 12. Massa do oxigênio não apareceu aí. De repente ela está ali atrás, ó. A massa do oxigênio é 16, todo mundo sabe disso. Beleza? É, na verdade ela não apareceu aí mesmo. Gente, então comigo aqui. Ele deu a quantidade dos dois reagentes. Vou te falar de novo. Quando o cara dá a massa de 2 reagentes, pode ser que um deles esteja em excesso, tá? Então, antes de resolver qualquer coisa, eu preciso descobrir qual está em excesso. Só que agora eu vou te passar um macete para você descobrir quem está em excesso. Gente, você vai adorar. Ó, então a gente vai passar para você, vai descobrir quem é o excesso. Você vai fazer o seguinte, você vai relacionar os dois reagentes. Você vai usar a proporção deles, é 1 para 1. Então fica assim, ó, 1 mol de CaO, beleza? Ele reage com 1 mol de CO2. Queridos, ele deu massa. Então eu preciso pegar esse mol, passar para massa, pegar esse mol, passar para massa. O cálcio é 40, o O é 16, então 1 mol aqui vai dar 56 gramas. O CO2, 12 mais 32, 44 gramas. Queridos, estou te passando o macete para você descobrir quem está em excesso. Você vai fazer o seguinte, ele não deu a massa dos dois? Você vai usar a massa dos dois. A massa de CaO, 5,6. Beleza? Foi isso que ele deu, que ele colocou para reagir. A massa do CO2, 5,4. Então, você coloca as duas massas dadas. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar em cruz. Você vai pegar aquele valor vezes esse e vai chegar no número aqui. Você vai pegar esse valor vezes esse e vai chegar no número aqui. Deixa eu ver. Ah, já fiz para você. Ó, 56 vezes 5,4 dá 302,4. Esse produto, 302,4. Pessoal, 44 vezes 5,6 dá 246,4. Olha só. Ó, esse vezes esse chega no número. Esse vezes esse chega no número. Olha o macete. O número maior, tá vendo aqui, ó? Esse número é maior que aquele. O número maior é o excesso. Então, nesse exercício, o CO2 está em excesso. Pelo macete, onde você encontrar um valor maior, é a substância que está em excesso. E esse daqui vai ser o reagente, né? Limitante. Esse daqui vai reagir completamente, esse aqui vai sobrar, ele está em excesso. Para eu calcular a massa, pessoal, de calcário, eu tenho que usar o limitante. Não pode usar o que está em excesso. Então, vamos fazer aqui juntos. Ó, massa do CaCO3. A proporção entre o limitante e o calcário, galera, é de 1 para 1. Então, você vai escrever 1 mol, certo? De CaO, do reagente limitante, produz 1 mol de CaCO3, certo? Vou passar para grama. Isso daqui, ó, 56 gramas por mol. E o CaCO3 é 100 gramas por mol, galera. A massa molar dele. Quanto que eu usei? 5,6 grama. Então, a massa aqui, eu vou chamar de X. Ó, vou fazer de cabeça, tá? Porque tá fácil.
Aqui é 56, aqui é 5,6. Eu dividi por 10. Então, aqui vai dividir por 10. Então, o X é igual a 10 gramas de CaCO3. Essa daqui é a massa de calcário produzida. Vocês entenderam ou não? Tá? Vamos voltar lá na questão. Ó, ele pediu, na letra A, para calcular a massa do composto formado. Aí. Ele quer saber qual é o composto que está em excesso. Aí, pessoal, ó, o excesso é o CO2. Já calculamos também. Agora ele quer que a gente calcula a massa do excesso. Ei, para eu calcular a massa que vai ficar em excesso, eu preciso calcular a massa de CO2 que reage. Essa massa aqui é a massa dele que eu pus para reagir. Só que eu preciso calcular a massa que realmente vai reagir de CO2. Ok? Então aqui, ó, eu vou calcular a massa do CO2 que reage, tá? Isso foi o que eu coloquei para reagir, só que está em excesso. Disso daqui, uma parte vai sobrar. Vamos calcular quanto vai reagir. Qual é a proporção entre o CaO e o CO2? 1 para 1. Ó, 1 mol de CaO, 1 mol de CO2. Beleza, pessoal? Aqui, 56 gramas, né? 40 mais 16. E aqui, 44 gramas. Certo? 12 mais 32. Que massa do CaO reagiu? 5,6 gramas. Então, a massa de CO2 que vai reagir, eu vou chamar de M. Queridos, daqui para cá dividiu por 10, ó. Então, daqui para cá vai dividir por 10. Vai dar 4,4 gramas. Ou seja, a massa de CO2 que reage é 4,4 gramas. Só que ele colocou 5,4 gramas para reagir. Então, a massa do excesso vai ser 5,4 que ele pôs para reagir, menos 4,4 que realmente reage. Então, a massa de CO2 em excesso, pessoal, vai dar 1 grama. Vai dar 1 grama. Tá? Então, voltando lá no exercício, qual vai ser o composto formado? CaCO3. Qual é a massa dele que forma? 10 gramas. Qual é o composto que está em excesso? O CO2. Qual é a massa que sobra do excesso? 1 grama. Tá? Agora a gente vai fazer o último exercício e vamos encerrar. Esse sétimo aí é mais completo, então eu vou fazer esse sétimo com você. Dá uma lidinha, anota o que você tem que anotar aí, até que eu faça uma limpeza da lousa aqui. Dá uma lidinha no exercício. Então eu vou fazer com você. Deixa eu dar uma lidinha aí também, ó. Misturam-se 21,3 gramas de ácido clorídrico. Deixa eu anotar aqui, ó. Ácido clorídrico, HCl. Com 18 gramas de hidróxido de alumínio. Queridos, hidróxido de alumínio. O alumínio, ele sempre tem carga mais 3. Então, hidróxido de alumínio, AlOH3. Certo? Então, ele fez assim, ó. Ele misturou 21,3 gramas de ácido clorídrico com 18 gramas de hidróxido de alumínio. Aí ele falou assim, ó. Pede-se o reagente em excesso, a massa do reagente em excesso e a massa do sal formado. Queridos, ácido mais base produz sal mais água, ok? Eu vou colocar a fórmula do sal aqui. Na plataforma tem uma aula para você montar sal, viu? Se você quiser dar uma assistida. O sal produzido é o AlCl3, cloreto de alumínio, com formação de H2O. Tá? Então, ó, ácido clorídrico mais hidróxido de alumínio, cloreto de alumínio mais água. Precisa balancear a equação. Qual é a dica para balancear?
Começa colocando um no sal, um alumínio, três cloros. Quantas águas serão produzidas? 3, porque 3 hidroxilas estão reagindo. 3 águas serão produzidas. Lá no vestibular, lá na prova, como é que você vai saber que pode ter excesso envolvido, galera? Porque ele deu a quantidade de 2 reagentes. Beleza? Então, nós vamos começar descobrindo quem é o excesso. Nós vamos usar um macete, porque agora você sabe usar o macete. Então, comigo aqui. Vamos usar o macete para descobrir quem está em excesso. Qual é a proporção em mol entre as substâncias envolvidas? 3 mols de HCl, 3 para 1 mol de AlOH3. Certinho, pessoal? 3 para 1. Só que eu vou ter que passar para a massa. Como chama a massa de 1 mol? Massa molar. Como é que calcula? O H é 1, o cloro 35,5. 1 mol de HCl é 36,5. Só que aqui eu tenho 3 mols. Então fica 3 vezes 36,5. Beleza, galera? O AlOH3 vai ser 27 do alumínio, 16 do oxigênio vezes 3, 1 do hidrogênio vezes 3. Já fiz para você. Aqui, ó. Isso daqui dá 78 gramas por mol. Beleza? Então, ali, 3 vezes 36,5. Aqui eu já fiz a continha, 78. Eu vou usar um macete. No macete, eu coloco as 2 massas que ele forneceu. 21,3, certo? E aqui eu vou colocar 18. Sossegado? Gente, eu vou multiplicar cruzado, vou encontrar um número aqui. Eu vou multiplicar cruzado, eu vou encontrar um número aqui. O maior número que eu encontrar é a substância que está em excesso. Já fiz essa continha. 3 vezes 36,5 vezes 18, pessoal, dá 1971. Joia? E 78 vezes 21,3, já fiz a continha, dá 166,14. Beleza? Esse é o macete. Qual desses 2 números é o maior? 1971. Galera, então, esse composto aqui, esse reagente está em excesso. Esse daqui, o HCl, é o limitante. Legal? Viu como é rapidinho mexer com o macete? Coloca a massa dos dois, tá? O maior número é o excesso, o menor número é o limitante. Deixa eu só voltar lá um pouquinho para ver o que ele quer na letra A. O reagente em excesso. Então, por favor, letra A, reagente em excesso, é o AlOH3. Matamos a letra A. Na letra B, ele quer a massa do reagente em excesso. Gente, olha para mim. Ele colocou 18 gramas do AlOH3 para reagir. Só que ele está em excesso. Vai reagir uma parte e uma parte vai sobrar. Ele quer a massa do reagente em excesso. Então venha comigo aqui na louça. Ó, eu vou descobrir quanto reagiu dele. Ele pôs 18 para reagir. Só que vai sobrar. Desse 18, uma parte vai sobrar. Eu vou calcular quanto reage. Então, ó, massa de AlOH3 que reage, pessoal, ó, que reage. Qual é a proporção de reação aqui? 3 mols de HCl produzindo 1 mol de AlOH3. Beleza? Aqui, 3 vezes 36,5 e aqui 78, certo? Grama. Quanto reagiu do HCl? 21,3.
É certeza que reagiu tudo isso daqui do HCl? É, porque ele é o reagente limitante. Do limitante reage tudo. Do excesso, uma parte que você colocou não vai reagir. Quanto vai reagir da base? Vou chamar de X a massa que reage. Esse X aqui, 21,3 vezes 78, dividido por 3, dividido por 36,5, eu já fiz essa continha para você. 15,17. Queridos, essa daqui é a massa do hidróxido de alumínio que reage. Só que ele colocou 18 para reagir. Então, a massa de excesso vai ser 18 menos 15,17, 2,83 gramas. Gente, essa é a massa do excesso, certo? Agora aparece, voltando lá no exercício, ele quer a massa do sal formado. Gente, o sal é o AlCl3. Então, massa do AlCl3. Joia? Eu sempre tenho que usar o limitante, porque ele vai reagir completamente. Então, a proporção é assim. 3 mols de HCl, 1 mol, pessoal, do AlCl3. Eu vou passar isso aqui para grama. 3 vezes 36,5. Queridos, eu já fiz o cálculo da massa molar do cloreto de alumínio. Pessoal, o alumínio é 27, o cloro 35,5, dá 133,5 gramas, tá? Só que a massa do limitante que reagiu é 21,3. Então, a massa do sal produzida eu vou chamar de Y. Essa massa Y aqui, já fiz a continha também, 25,96 gramas. Gente, exercício envolvendo excesso é um dos mais chatos, né? Mais difíceis, vamos dizer assim, que pode cair na prova. Mas com esse macete aqui que eu te passei, para você achar rapidinho o excesso, fica fácil para você fazer exercício. O que tem que fazer agora? Pegar a lista de exercícios e fazer o maior número de exercícios possível. É assim que você aprende cálculo, esse aqui é o beta.